Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 34.600 dólares. Bitcoin que continua a queda e corrige em suportes importantes. Hoje, meu principal objetivo vai ser discutir com você se chegou o momento da compra ou ainda não. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos relembrar para vocês a situação no 4 horas, zona de distribuição e as zonas de acumulação que a gente tem desde o vídeo de ontem, tá? Vamos atualizar aqui a análise técnica e análise de sentimento para entender se já chegou o momento da gente começar a comprar ou se é bom a gente esperar um pouco mais, ser um pouco mais conservador. Além disso, quero falar da dominância do S&P 500 e como isso está impactando no mercado. E também, obviamente, vamos mostrar onde as instituições estão tentando acumular e onde elas estão tentando distribuir aqui no Trading Light. Antes de começar, um recado rápido para vocês. Se você ainda não conhece a maior exchange do mundo, eu fortemente recomendo que você vá nos dois primeiros links da descrição e crie sua conta na Binance, tá? No primeiro link, você vai ter 20% de desconto em todas as suas taxas no spot e no segundo, 10% de desconto em todas as suas taxas nos futuros. Taxas que já são muito menores do que a média das exchanges, principalmente nacionais. Então, se você ainda não conhece a Binance, provavelmente você está perdendo dinheiro em taxa e vale a pena você ir nos dois primeiros links da descrição, beleza? Então vamos lá. Investidores, quero começar então no 4 horas para lembrar para vocês que estamos numa zona de distribuição, né? A gente ainda continua numa tendência de baixa no 4 horas, eu acho que isso é meio que comprovado por volumes não muito grandes aqui nessa nossa alta e estamos em todas as regiões importantes para o preço distribuir. Ponto de controle, 0,618, região do VPVR aqui muito importante, de Fibonacci também. Então, é uma região de distribuição. Eu acho que fez sentido sim a gente distribuir nessa região para olhar em acumulações mais abaixo, como está acontecendo agora nessa correçãozinha, tá? E agora fica muito claro para mim, porque se a gente rompe esses topinhos aqui nos 37 mil dólares, seria uma demonstração de força muito grande, seria o preço rompendo para cima também, esse é o nosso possível padrão de continuação da baixa, essa bearish rising wedge que a gente está formando, tá bom? Então, essa rejeição aí próximo dos 36.500 dólares, 37 mil, só me mostra a importância dessa região e que se for rompida, provavelmente a tendência de alta do Bitcoin volta, tá bom? Então, atenção a essa região. Abaixando um pouco o tempo gráfico aqui no 1 hora, a gente pode entender que continuamos com muitas pessoas compradas no ativo que continua denotando risco, né? Um dos principais motivos da gente ter distribuído ontem. E vamos aguardar, tá? Porque o ideal, sempre quando a gente vê esse indicador, é a gente comprar quando tá todo mundo querendo vender, né? A gente dá um exemplo a última vez aqui, olha só. O preço, ele teve uma boa pernada de alta aqui, depois ele corrigiu e a gente só teve boas compras em regiões de Fibonacci, 0,5, e quando as pessoas estavam tentando vender, tá bom? Então esse é um indicador para você unir com a tendência, tá? Se você acredita numa tendência de alta no Bitcoin aqui, o ideal é que você espere o nosso CVD no 1 hora ficar sobrevendido, tá bom? Se isso acontecer, pode ser uma melhor compra do que você comprar agora. Continuando aqui e olhando o Fibonacci, a gente poderia traçar ele ou daqui, né? Mas eu acho que eu vou traçar daqui, que é um pouco mais plausível, né? Afinal, teve uma correção grande dessa primeira onda 1 lá até os 30 mil dólares. Então, eu vejo que a gente está agora testando a primeira região, né? A região dos 34, né? E eu acho que sim, essa é a primeira zona de possível acumulação para gente, para quem quer se expor um pouco ao Bitcoin, essa é a primeira zona, tá? E sem dúvidas é a zona mais arriscada, mas é a primeira zona onde a gente pode cogitar entradas, na minha opinião, como a gente disse no vídeo de ontem, tá? A melhor zona para mim seria aqui abaixo desses fundos, próximo desses antigos topos, na região dos 33, entre os 32.600, onde a gente também tem um ponto de controle de curto prazo, tá bom? Então essas são as duas zonas que eu estou de olho para acumulação, principalmente a região ali abaixo de 0,5 até esse ponto de controle em 32.600. Não sabemos se o preço vai chegar até lá, mas sem dúvidas ali é a melhor zona de possível compra, tá? Falando um pouco dessa queda, não é uma queda que me preocupa muito, tá? Eu ainda acho que a gente está formando um padrão corretivo aqui. Por quê? Porque não tem muito volume na queda, tá? Apesar da gente não ter muito volume na alta também, tem mais volume quando a gente está subindo do que nessa última quedinha aqui. Então, não me parece que isso aqui reverteu a tendência. O que pode acontecer, né? A partir de agora é um volumão aqui revertendo, mas por enquanto parece uma correção natural do preço, tá? Devido ao volume.
E olhando no 15 minutos aqui, se você não quer simplesmente acumular nessas zonas importantes, você pode esperar uma demonstração de força do preço, um rompimento aqui, esse padrãozinho de continuação ou dessa linha de tendência simplesmente, né? Eu ficaria de olho para um rompimento desse topo aqui que a gente deixou próximo aos 35.300 dólares, tá? Um rompimento desse topinho aqui pode ser um sinal para a gente de demonstração de força e você pegar um padrão de continuação da alta aqui no Bitcoin, ok? Então, atenção a essa zona, é uma zona onde você pode sim fazer day trades pensando na alta do preço. Ou então, esperar para acumular principalmente mais aqui abaixo, mas para mim essa região aqui, olha, pode ser uma região de acumulação, né? E, afinal, eu já recomprei parte dos bitcoins que eu vendi aqui. Entendo que eu não posso comprar muito por alguns motivos que eu vou começar a falar agora, tá? O primeiro diz respeito à dominância. A nossa dominância, que foi um dos principais motivos que deixaram a gente preocupado ontem, né? Lembra? Todas as altcoins subindo, esticadas, com o nosso long short ratio muito ruim, né? O nosso long short ratio subindo, as sardinhas comprando. Então, apesar de a gente ter tido essa correção e todo o mercado ter dado uma corrigida boa aqui, o que a gente consegue enxergar é que a dominância não subiu, né? Ou seja, as pessoas ainda estão preferindo as altcoins. Na verdade, ficou meio neutralidade aí desde o último vídeo, né? Continua nesses 46 e pouco. Então isso não é muito bom, tá? Eu gostaria que nessa correção a dominância subisse, porque aí me mostraria que as altcoins estão caindo mais e as pessoas estão sendo mais estopadas e liquidadas nas altcoins, o que talvez mostraria que elas já estão preparadas para uma nova alta. Quando a dominância estiver caindo, assim, eu não fico muito otimista, até por isso eu não vou acumular tanto, não acumulei tanto nessa região aí próxima dos 34, correto? Outro ponto de preocupação que a gente tem, né, que a gente sempre tem que falar, é o S&P 500, né? O S&P 500 que teve uma correção aqui ontem, né, ele caiu nessa região às 5 horas da manhã, fez o Bitcoin cair um pouquinho, com certeza, e agora já está recuperando, tá? Se o S&P demonstra fraqueza e perde esse fundo aqui na região dos 4.260, provavelmente a gente vê mais queda e provavelmente a gente vê todos os mercados caindo, incluindo o Bitcoin, tá? Mas a tendência do S&P continua de alta, tá bom? Então, assim, é difícil acreditar que o S&P vai cair com a bolha propiciada pelo Fed aí, né? Mas vamos ficar de olho. Se isso aqui cair, provavelmente o Bitcoin não segura. Então, lembrem-se dos riscos inerentes ao se investir no Bitcoin hoje. A correlação ainda existe. Outros fatores aqui da análise de sentimento que a gente pode destacar são alguns, tá? Primeiro, a gente teve sim mais liquidação, tá? A gente chegou a liquidar aqui num candle de 5 minutos quase 2 milhões de dólares, mas não são liquidações tão fortes iguais as que a gente tem de topo, né? Mas eu acho que, cara, já começa a fazer sentido a gente pensar em acumulação à medida que a gente vê essas liquidações aqui. Principalmente a gente estando próximo desse suporte dos 34 e quem sabe, né, até mesmo aquele suporte dos 33 até os 32. Porque lembre-se, se perder os 32, provavelmente a gente tem uma reversão da tendência, tudo apontando para baixo e aí vem queda, tá bom? Então tomem cuidado também com os 32. A gente tem um limite aqui para mim que o Bitcoin pode cair e ser uma correção saudável. Se cair mais do que isso, provavelmente vai ter problema. Continuando aqui, olhando um pouco dos nossos indicadores sobre o que as sardinhas estão fazendo, né? As sardinhas, elas estão comprando, tá bom? A gente pode ver aqui no nosso CVD, que ele estava subindo, né? Ele confirmava a queda ontem, e o nosso long short ratio não confirmava. Porém, a gente começou a consolidar na madrugada, né? E o long short ratio subiu juntamente com o CVD. Então, para quem estava operando na madrugada aí, né? Tava muito na cara que isso aqui era um padrão de continuação da baixa. Por quê? Porque claramente a gente está em tendência de baixa, claramente a gente vê instituições tentando distribuir acima do preço e claramente a gente vê aqui as sardinhas comprando. Então quando você vê isso, você não quer comprar, você quer vender, operar esse padrão para baixo e quem operou aqui já conseguiu tirar um lucro legal, né? Basicamente agora, o que a gente vê? A gente vê que deu uma melhorada aqui, o nosso long short rate está em 1.24, o que não é ruim, mas também não é lindo, né? Igual a gente estava há alguns dias atrás. E lembrem-se, a gente sempre tem que unir o long short ratio, o CVD, todos esses indicadores, com análise técnica. Por que a gente não comprava o Bitcoin aqui em cima nos 36, nos 36.500, mesmo com o nosso indicador próximo a 1 lá? Porque a análise técnica não permitia. A gente sabia que a gente estava numa zona de distribuição. Então não acho que a análise de sentimento vai começar a ditar o futuro para você sozinha. Não. Ela, além de ser probabilidades, ela precisa da análise técnica para você saber se posicionar de uma maneira eficiente, tá bom? Então não feche os olhos para análise técnica nunca. Agora que o preço está aqui, olha só, corrigindo nas regiões de análise técnica,
Se o sentimento continuar legal, a gente vai pensar em compra, tá? Então eu fico de olho, sim, para quando a gente vier mais abaixo aqui, liquidar e isso aqui cair, para eu voltar a acumular mais, tá bom? Então atenção aí, a gente provavelmente vai ter oportunidades de acumulação nas próximas horas. Além disso, né, falando um pouquinho aqui sobre onde as instituições estão com as ordens, a gente pode ver já que tem mais instituição tentando vender no 1%, 139 milhões de dólares, 100 milhões tentando comprar. No 2,5 a gente vê uma neutralidade um pouco maior, tem mais gente tentando comprar no 2,5. Ou seja, estão tentando segurar o preço, olha só, acima desses 34, 33.500. Então a gente pode acabar tendo uma armadilha nessa região aqui abaixo dos 34, olha, que vai captar uma liquidez legal. Eu ficaria de olho para acumulações nessa região, tá? Afinal, tem instituição ali e é onde a maioria das pessoas vão colocar os stops sem dúvida, tá? Então você sabe, se o stop tá muito óbvio, né? Provavelmente ele vai ser caçado e as pessoas vão perder dinheiro, né? Então atenção aí a esses fundos abaixo ali dos 34 mil dólares, abaixo onde as pessoas estão colocando stop 33.700, pode ser um bom ponto de acumulação na minha opinião. Tranquilo? Olhando aqui um pouco das ordens, a gente pode ver uma concentração maior até os 34, tá? 550 bitcoins aqui até os 34. E para venda não tem muita coisa, né? Tem um pouquinho aqui nos 35, 35.200, 35.400. Não tem tanta coisa assim para venda. As instituições, elas estavam tentando distribuir aqui, ó, de maneira muito clara, né? Então, olha só, você está vendo isso aqui, né? Naquela situação que a gente estava mostrando para vocês. Ou seja, o preço está formando um padrão de continuação da baixa. Se está muito vermelho aqui em cima, é porque isso aqui está acontecendo. Olha o tanto de instituição que tinha aqui em cima. Elas não só deixam as ordens, mas elas são executadas, né? Então elas distribuem de maneira muito clara aqui e ainda colocam mais ordens acima aqui para não deixar o preço passar. Então você nunca quer estar contra esses caras aqui, tá? Você sempre quer estar a favor deles, porque normalmente eles conseguem manipular o mercado e fazer o que eles querem. Tranquilo? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Para fazer um resumo, eu acho que já começa a fazer sentido a gente se expor mais ao mercado, né? Afinal, a gente teve paciência e conseguiu vender bem aqui ontem. Então começa a fazer sentido a gente se expor mais, principalmente se a gente continuar essa queda com mais liquidação e com o nosso long short ratio voltando a cair. E 1.2 para mim continua sendo assim neutro para bom, mas se ele voltar lá para o próximo a 1, seria um ótimo sinal para a gente acumular quando tiver acumulação. Tranquilo? Além disso, né, tem que destacar para vocês o S&P 500. A gente teve uma correçãozinha feia na madrugada aí, já estamos voltando. Se a gente despencar aqui, o Bitcoin vai junto. Então a gente não pode fechar os olhos para esse risco nunca, tá bom? Não se esqueçam disso. Beleza? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito. E lembro para vocês também, né, que toda essa análise de sentimento que eu faço é feita no TRDR. Eu deixo sempre o link na descrição para vocês baixarem e terem uma semana grátis vendo todos esses indicadores aqui. Na playlist tutoriais tem uma aula onde eu explico cada um desses indicadores aqui para você configurá-los, tá? Inclusive tem um botão, tem um link que você clica e você já pega todos esses meus indicadores. Além disso, todos eles estão explicados com detalhes na playlist indicadores, tá? Então vai na playlist tutoriais, vai na playlist indicadores, vê as playlists aí do canal que tem playlists bem legais, beleza? Então é isso, um forte abraço e até amanhã. Mentira, até hoje à noite. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Tone vai say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out, Novogratz is bullish, bottomed out, Tone Weiss is bearish, bearish target of 13 times there. Novogratz is bullish, Bitcoin could be at 40,000. let us go to moon.